Muito bem, já de volta com o Doutor Me Consulta e aqui ao lado de Júnior Pinho, fisioterapeuta, especialista em técnicas manuais. Tudo bom, doutor? Olá, Ellen. Obrigado mais uma vez pelo convite. E hoje, olha, tem dúvida dos telespectadores, tem as nossas plaquinhas de mito ou verdade, enfim, muita coisa bacana hoje para você que está conferindo o Doutor Me Consulta. Bom, vamos falar hoje, o nosso tema é sobre hérnia cervical. Fiquem atentos, portanto, ao nosso bate-papo. Doutor, antes de qualquer coisa, o que causa de fato esse tipo de hérnia? Hérnia cervical nada mais é do que uma alteração que ocorre no disco intervertebral, uma estrutura que a gente possui entre uma vértebra e outra, que por alguns motivos, ou um trauma direto, ou às vezes algum movimento brusco, pode ocasionar uma lesão nesse disco. Quando esse disco sofre uma alteração, ele sai daquele local de origem, isso a gente chama de hérnia, né? Então esses motivos é o que podem ocasionar um trauma direto, um mau posicionamento, alguns movimentos que você pode ocasionar lesão relacionada a esse disco. Aí a gente pergunta, quais são os sinais do corpo, os sintomas clássicos, doutor? A região cervical é uma região muito nobre, então aqui passam diversas raízes nervosas, artérias, veias, e um dos sinais clássicos, além da dor, da limitação do movimento, às vezes há alguma compressão de raiz nervosa. A hérnia, que nada mais é do que esse extravasamento desse núcleo, pode pinçar um nervo e, consequentemente, você pode sentir um formigamento pelo braço, uma dormência que, às vezes, chega até nos dedos. E, consequentemente, também limitação de movimento e força. Você não sente força para levantar um braço, para movimentar isso. Por quê? Porque você está diminuindo o fluxo ali daquele nervo, daquela informação nervosa para aquela região. Agora, isso é mais comum, uma curiosidade, homens, mulheres, também trabalhadores, atletas, onde é mais comum esse tipo de problema? Em homens, porque o homem, ele, vamos dizer assim, ele faz mais atividade, ele pratica mais, ele se expõe muito mais vezes ao risco, né? Então, consequentemente, a probabilidade de ter em homem é muito maior. Mas acomete também em mulheres, por quê? Porque a região cervical, como a região lombar também que apresenta hérnia, são regiões de muito movimento. Então, essas regiões que apresentam muito movimento, elas têm uma predisposição muito maior a ter uma hérnia de disco. Dificilmente você vai ver, por exemplo, uma hérnia de disco nas costas, na torácica. Mas existe, mas é muito, muito difícil. O que é recomendado, portanto? Fisioterapia ou quiropraxia ou os dois? Os dois. Quando a gente fala de fisioterapia, a gente fala daquele profissional que se especializou numa área, como a quiropraxia, como a osteopatia, enfim. Mas existem técnicas manuais que a gente utiliza, associada também com exercícios, que vai fazer o quê? Não tratar essa hérnia de disco, porque a hérnia de disco em si, ela não tem cura, né? A gente trata os sintomas ocasionados por uma hérnia de disco. Ou seja, se está sendo comprimido um nervo nessa região do pescoço, a gente tenta descomprimir. Se existem alguns movimentos que estão limitados, a gente tenta fortalecer essa musculatura através de exercícios, enfim, melhorar essa postura para que a gente consiga aí tirar uma compressão de uma raiz nervosa e devolver esses movimentos para essa região cervical. Certo. Tem participação aqui dos telespectadores. Por exemplo, a Sabrina do bairro Pricumã está perguntando quando a hérnia cervical pode ser considerada grave, doutor? Quando ela está comprimindo uma raiz nervosa. A gente sabe que o nervo ele é muito importante para o nosso corpo. É ele que vai levar e trazer estímulo. Se esse nervo está sendo pinçado através de uma hérnia de disco, você pode o quê? Cortar essa informação. Se você corta essa informação, sem dúvida, você pode perder um movimento de um determinado membro, ou seja, no caso de uma cervical, de um braço, de um ombro, das mãos, enfim. Nesse momento que ela está pinçando uma raiz nervosa, se você não desinflamar esse nervo, se você não descomprimir, pode ter um problema muito mais sério. Certo. Tem outra perguntinha, uma curiosidade, na verdade, aqui, do Paulo, do bairro Cidade Satélite, se os sintomas são parecidos com o torcicolo. Interessante essa dúvida. Existe dor. O torcicolo está relacionado muito a um posicionamento, a um espasmo muscular. Principalmente esse músculo aqui do pescoço, que a gente chama de esternocleidomastoide, esse nome bem extenso. É um nome de pessoa, sei lá. Como é que é mesmo? Esternocleidomastoide. Mas, para simplificar, podemos chamar assim. Então, o torcicolo é esse espasmo, o músculo fica rígido, fica travado. Já uma hérnia, ela já tem, muitas vezes, uma compressão de raiz nervosa. Ela tem uma limitação de movimento. Então, assim, a gente que trabalha todo dia com isso, a gente sabe diferenciar muitas vezes quando é um espasmo muscular que está ocorrendo, ou seja, que talvez esteja ocasionando um torcicolo,
e também quando é uma compressão de raiz nervosa, quando é um problema relacionado a nervo. Né? Mas é bem fácil as pessoas descobrirem, quando está pinçando o nervo, geralmente é uma dor que desce, que caminha pelo braço. É uma dor que você sente no pescoço, que ela vai descendo pelo ombro, às vezes chega aqui, às vezes chega na mão, às vezes chega a formigar, dormência, isso tudo é relacionado a nervo. Agora, outra pergunta interessante aqui da Fernanda Lins, do Jockey Club, é quais são as causas mais comuns e se é possível evitar? Os exercícios, né? A gente fortalecer essa musculatura cervical através de exercícios é muito importante, não só cervical, mas quando eu falo de fortalecer, eu falo de fortalecer todo o corpo, lembrando que a coluna vertebral ela é um eixo, né? Então é muito importante a gente fortalecer. E voltando à sua pergunta, o que pode ocorrer sobre uma hérnia de disco, às vezes é trauma. Às vezes uma pancada, às vezes um acidente de carro, esse efeito chicote, né? Às vezes muitas vezes um excesso de movimento excessivo. Vou dar um exemplo, aquelas pessoas que trabalham carregando muita coisa na cabeça. A gente vê aquelas pessoas que descarregam caminhão com obra, descarregam cimento, aquelas pessoas, é incrível, tem uma predisposição muito grande, dificilmente uma pessoa daquela não vai ter uma hérnia de disco. Agora, doutor, quero saber se está preparado para o momento de mito ou verdade aqui do programa. Estamos prontos. Então, vamos agora com as nossas plaquinhas de mito ou verdade. Então, com um passe de mágica, o doutor já está aqui com as plaquinhas para você aí que está com alguma dúvida. Vamos, portanto, se é mito ou verdade, tá? Vamos lá. Doutor, é mito ou verdade? É possível tratar a hérnia cervical com apenas uma sessão? Mito. Dificilmente você vai conseguir tratar um problema relacionado à região cervical com apenas uma sessão. A gente precisa entender que quando se tem uma hérnia, existe um extravasamento, a musculatura está envolvida, os nervos estão envolvidos, a articulação está envolvida, o fator emocional desse paciente também está envolvido. Então, dificilmente com uma única sessão, que dura em média 50 minutos a 1 hora, você vai conseguir tratar. Não tem tanto efeito, né, doutor? Então é importante realmente várias sessões ao invés de uma. Mito ou verdade, a hérnia cervical pode levar à paralisia? Pode. Pensando de uma maneira de compressão de raiz nervosa, entendendo que o nervo, ele que leva o estímulo para aquela região, para você movimentar uma articulação, movimentar um músculo, se você lesionar esse nervo e não tratar ele, talvez você possa aí ter uma paralisia, ou seja, uma perca completa desses movimentos. Mas isso aí, se for um caso bastante, que você não tratar, mas dificilmente, se você tratar, você vai chegar nesse ponto. Como a gente sempre fala aqui, cada caso de um paciente é um caso, né? Sem dúvida. Cada caso precisa ser avaliado, cada paciente possui uma individualidade, então isso é muito importante. Muito bem, vamos agora para outra perguntinha aqui. Mito ou verdade, hein, Júnior Pinho? A pessoa que tem hérnia cervical pode fazer qualquer tipo de exercício? Mito. Não pode. A gente sabe que a hérnia ela é um extravasamento, ela é muito importante e muito delicada. Aquele disco, dificilmente ele vai regredir, ele vai voltar para aquele local de origem. Então, qualquer exercício que você faça tem que ter um acompanhamento. Às vezes, existem alguns graus das hérnias que é importante a gente dizer. Quando é uma hérnia que está de pior prognóstico, uma hérnia sequestrada, onde ela praticamente o núcleo já se dividiu, ela já está saindo daquele local, quase dividindo do núcleo, o que pode ocorrer? Você pode comprimir uma raiz nervosa muito mais grave e aí você perdeu o movimento, como nós falamos anteriormente. Então, não tem como você sozinho realizar movimentos, exercícios. Certo, doutor, a gente finaliza por aqui as nossas dúvidas dos telespectadores com o nosso Mito ou Verdade, mas só quer deixar algum recadinho sobre este tema para os nossos telespectadores? Ainda dá tempo, né, para você de casa aí que está assistindo, conferir esse recadinho aqui do doutor. Tem algo para nos falar agora? Sim, realize exercícios cotidianos, diariamente, é muito importante, eu sempre vou bater nessa tecla, porque a qualidade de vida da gente, ela está baseada nos movimentos, naquilo que a gente faz. Procurar sempre um profissional, a gente vê ultimamente aí as pessoas estão se cuidando pouco em relação a isso, infelizmente de um modo geral, todos nós, a gente procura sempre, às vezes, investir menos na saúde, ou só procurar quando a gente está doente de verdade, em último caso,
isso é bastante complicado. E saúde, sem dúvida, é o melhor bem que a gente tem. Verdade, com saúde não se brinca, viu, gente? Obrigada, doutor. Até a próxima aqui com a gente, aqui no Doutor Me Consulta. A gente se despede juntinhos, viu? Lembrando para você que você pode rever essa entrevista quantas vezes quiser, também no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau, gente.